convidar você para fazer parte dessa nossa conversa, essa nossa roda de conversa agora. Vamos falar de um tema bastante importante que tem estado na mídia, muito também, a gente tem visto muitas pessoas, muitos artistas falando sobre esse assunto, e eu quero convidar você para participar com a gente pelo nosso WhatsApp 32017720, 32017720. Lá no nosso YouTube, a nossa sala virtual está aberta, TV Brasil Central ao vivo, você pode participar com a gente também. Vamos falar sobre o Agosto Laranja, né, Alex? Que é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, e já está aqui na nossa sala de estar o Dr. Fernando Elias, que é médico neurologista e coordenador do ambulatório de esclerose múltipla do HGG. Dr. Fernando, muito bom dia e muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Débora, pelo convite, e dizer que o HGG está sempre à disposição da TV Brasil Central, sempre que precisar de informações, esclarecimentos, e até para a gente fazer esse bate-papo aqui hoje. Maravilha. Isso mesmo, aqui ao meu lado direito, Paulo Vitor Mendes, ele que é fisioterapeuta do CRE. Muito obrigado pela presença aqui e bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando nessa mesa tão gabaritada, agradecer na figura da Débora, do Alex, a oportunidade de estar conversando com vocês. Muito obrigado. Tá certo, muito bem. Débora, vamos começar então com o Dr. Fernando. Dr. Fernando, eu queria que o senhor explicasse então, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando de fato, o que é a esclerose múltipla? Bom, a esclerose múltipla é uma doença neurológica com um processo degenerativo associado a um quadro inflamatório. Então, o que acontece? O paciente, por volta da segunda, terceira década de vida, ele começa a apresentar sintomas neurológicos recorrentes. Então, basicamente, os sintomas mais comuns, perda visual, perda de movimento, alterações da sensibilidade, alterações da percepção do equilíbrio, Esses sintomas, eles ocorrem de forma recorrente, então o paciente ele apresenta crises da doença com recuperação espontânea e às vezes com sequelas. Então, ao longo do tempo, essas sequelas vão se acumulando e o paciente então passa a precisar e depender de auxílio para realizar suas tarefas. Bom, a esclerose múltipla é uma doença ainda de origem indeterminada, a gente não sabe exatamente o que determina o aparecimento da doença, mas a gente tem algumas pistas. A gente sabe que, na maioria das vezes, o primeiro surto ele é precedido por processos inflamatórios infecciosos. Então, o paciente tem uma infecção viral e, após essa infecção viral, ele produz uma lesão inflamatória no cérebro que vai causar o seu déficit neurológico, Ao longo do tempo, esse processo inflamatório ele reduz, então o paciente vai tendo cada vez menos episódios de surtos, vamos dizer assim, e vai acumulando as deficiências, o processo degenerativo. Então ele vai cada vez apresentando mais dificuldades funcionais e vai demandando mais necessidade de suporte, de reabilitação e de apoio social e terapêutico. Então a gente não tem uma causa definida, o que leva a desenvolver a esclerose múltipla, doutor? Não, a gente sabe que existe um perfil genético, então não é qualquer pessoa que tem infecções virais que vai desenvolver esclerose múltipla, então você tem uma associação de um perfil genético associado a processos que dão o start do início da doença. Então esse início da doença geralmente ele está associado a algumas infecções virais, que não necessariamente é um determinado tipo de vírus, Agora saiu um estudo mostrando, num estudo americano, mostrando que a grande maioria dos pacientes portadores de esclerose múltipla tinham sido contaminados na adolescência ou na juventude por um específico vírus, que é o Epstein-Barr vírus. Mas isso não quer dizer que o Epstein-Barr vírus seja a causa da esclerose múltipla. Então você precisa de ter esse conjunto de informações genéticas associada a essa exposição ao agente ambiental, que a gente acredita ser um vírus, certo? Para a doença se iniciar. Depois que ela inicia, ela se cronifica. Então o processo inflamatório e degenerativo cronificado é o que a gente chama de esclerose múltipla, que é esse paciente que então vai tendo essas crises recorrentes.
E a gente aborda o tratamento de duas fases. Então, eu posso tratar a fase aguda da doença, que é o surto. Então, por exemplo, o paciente teve uma perda visual por um processo inflamatório do nervo óptico. Eu vou lá, dou uma medicação anti-inflamatória em altas doses que vai diminuir o processo inflamatório. Esse é o tratamento da fase aguda da doença. E o tratamento da fase crônica é eu usar medicamentos que vão diminuir a imunidade do paciente para que ele tenha menos crises da doença, melhorando a sua qualidade de vida. Então, é a forma como a gente tem hoje de modificar a evolução natural da doença. O doutor, só para mim entender aqui, por exemplo, quais os primeiros sinais, a pessoa, por exemplo, teve um primeiro sintoma e procurar um médico para realmente confirmar se é ou não? O que eu posso estar atento ao quê? A gente teve, só ilustrando o caso da atriz Guta Stresser, ela deu uma entrevista, Alex, falando que ela começou a ter falhas de memória e ela achou que ela estava com Alzheimer. Ela confundiu tanto que ela, em meio à pandemia, ela correu ao médico, o médico falou, não vai não, está perigoso de fazer exame agora. Mas ela ficou tão assustada com o que ela estava sentindo, que ela meio que obrigou o médico a permitir que ela fizesse esse exame, porque ela achava que estava com Alzheimer. É possível, dentro dessa pergunta do Alex, confundir isso? A Cláudia Rodrigues, uma humorista, né, Débora, que luta há anos, né, contra a esclerose múltipla, a gente está vendo a imagem dela aí, mas eu queria que você respondesse então, doutor, tipo assim, quais os primeiros sinais? O que eu posso dizer assim, olha, pode ser? Bom, as duas formas mais comuns, né, de apresentação inicial da esclerose múltipla é a neurite óptica, que é a perda visual. Então, o paciente tem uma perda de uma parte do campo visual ou passar a não enxergar bem de um olho, certo? De forma súbita, né? Isso geralmente não é tão súbito, não é como se fosse assim um apagar de luzes, mas é o paciente que começa a perceber ao longo de alguns dias que ele está perdendo a visão. E geralmente essa perda da visão vem associada a uma dor ocular. Isso é uma característica comum que a gente vê no dia a dia. Outra característica comum, déficits motores ou déficits sensitivos. Então o paciente perder movimento de um braço, de uma perna, ao longo de alguns dias, o paciente começar a perceber que ele está arrastando a perna para caminhar, isso é um sinal de alarme importante. Menos frequentemente, a gente pode ter alterações apenas sensitivas. Alguns pacientes chegam ao consultório com queixa apenas de parestesias, formigamentos, dormências de um lado do corpo, dormências numa mão, né? A queixa de visão dupla, o paciente perceber que quando ele olha, ele vê tudo dobrado, isso também é uma característica que a gente vê com certa frequência. As alterações cognitivas, igual essa atriz relatou, elas são muito menos frequentes. Então, assim, ela teve muita sorte de ter feito o diagnóstico apenas com essa queixa, porque ela não é a primeira hipótese para a gente pensar uma queixa cognitiva precoce. O que a gente vê mais frequente são déficits sensoriais, déficits motores, déficits visuais, perda de equilíbrio, visão dupla. Essas alterações são muito mais frequentes. Bacana, muito bom. Agora, Paulo Vitor, com você, eu queria que você explicasse para nós de que forma a fisioterapia pode ajudar as pessoas com esclerose múltipla. Então, na verdade, o atendimento do paciente com esclerose múltipla, ele é multiprofissional, né? Então, o paciente vai chegar no nosso serviço com o diagnóstico clínico e nós vamos fazer uma avaliação multiprofissional. O paciente vai passar por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional, avaliação de fisioterapeuta, avaliação de fonoaudiólogo, né? Para a gente montar um projeto terapêutico singular, né? Individualizado, como as queixas funcionais, as queixas psicológicas, as queixas, né, na fala, se por acaso acontecer. E aí vamos montar esse projeto terapêutico singular e diante desse projeto a gente inicia o tratamento de reabilitação. E isso para todos os pacientes em todos os níveis de esclerose ou depende? Depende da indicação? Então, no nosso centro de reabilitação estadual, nós fazemos dessa forma, né? Todos os pacientes passam por essa rotina de tratamento. O doutor Fernando falou sobre essa questão dos sinais, dos sintomas, enfim, de quando, por exemplo, o Paulo Vitor, as pessoas podem realmente já partir para a fisioterapia, o paciente partir para a fisioterapia. Quando a fisioterapia identifica que já é o momento de começar? O quanto antes. O quanto antes. Começou, por exemplo, esses sinais que o Dr. Fernando disse? Já pode? Em conjunto, né, com a equipe médica, vai ser o tratamento medicamentoso inicialmente,
a partir, né, da liberação médica, a gente inicia o processo de reabilitação com atividade, né, muscular, com treinos funcionais, diante da queixa funcional do paciente, né? Mas e é muito importante. A reabilitação ela é muito importante desde o início do quadro, e quanto mais precoce, Alex, ela inicia, mais ganho o paciente vai ter em termos de qualidade de vida, né? O foco principal que a gente passa para os pacientes portadores de esclerose múltipla é que a gente tem que ganhar tempo. Né? Então, se eu diagnostiquei esclerose múltipla de forma inequívoca, eu não tenho dúvida que o paciente é portador de esclerose múltipla, a introdução do tratamento medicamentoso e a introdução da reabilitação, se ele já apresenta alguma sequela, vai ajudar e muito, impactar muito na recuperação funcional do paciente. A gente está falando de pessoas entre 20 e 40 anos de idade, pessoas produtivas. A faixa principal de pacientes acometidos é entre 20 e 40 anos de idade. A doença pode se manifestar na infância? Pode, mas é bem menos. A doença pode se manifestar mais tarde? Pode também, mas a incidência é bem menor. Então, quanto mais cedo a gente consegue encaminhar o paciente para a reabilitação, mais ganho ele vai ter e melhorar a qualidade de vida. O nosso objetivo é minimizar o processo natural da doença, né? A progressão natural da doença, minimizar esse decair, né, funcionalmente da pessoa. Paulo Vitor, a pessoa vai precisar, por exemplo, o paciente a vida toda de fazer fisioterapia, quem tem esclerose múltipla, ou algum momento aí ele pode ter uma alta? Ele vai necessitar de a fisioterapia, né, continuamente. São 10 horas e 23 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Fernando Elias, ele que é médico neurologista e coordenador do ambulatório de esclerose múltipla do HGG, e também com o Dr. Paulo Vitor Mendes, que é fisioterapeuta do CRE. Estamos no mês de agosto, denominado Agosto Laranja, que é o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Você pode participar dessa nossa conversa pelo WhatsApp 3201-7720, pelo YouTube na nossa sala virtual TV Brasil Central ao vivo. Alex, doutor Fernando, doutor Paulo, nós temos um vídeo da Simone Macedo Carneiro, que é paciente do doutor Fernando, e ela mandou um vídeo para a gente falando, né, ela tem a esclerose múltipla, e ela falando um pouco de como ela descobriu e como está a vida hoje. Vamos assistir? A gente teve um problema no vídeo, vamos ajustar a parte técnica e a gente volta para acompanhar aí o depoimento da Simone, conhecer um pouquinho da história dela. O senhor já acompanha ela há bastante tempo, doutor Fernando? Já. Simone já é paciente do Hospital Geral de Goiânia há bem mais de 10 anos que ela acompanha com a gente. E assim, é um exemplo de uma pessoa assim, que teve que mudar a estratégia de tratamento por várias vezes. A esclerose múltipla tem essa característica, a gente tem que estar atento a sinais de alarme de que o paciente possa evoluir de uma forma mais agressiva. Então, aos primeiros sinais que a gente observa que o paciente pode estar tendo uma piora da doença, e às vezes não só uma piora clínica, às vezes a gente acompanha também por uma imagem. Então, por exemplo, se eu faço as ressonâncias de crânio, de coluna de forma seriada, com determinado prazo de avaliação, eu consigo identificar que aquele paciente apresenta sinais de que ele não está evoluindo tão bem, e a mudança da medicação pode voltar a dar mais qualidade de vida para o paciente. Estava falando sobre o que o Paulo Vitor disse, né? O paciente ele vai ter que fazer o acompanhamento de reabilitação durante a vida toda. Num determinado momento da esclerose múltipla, eu não tenho mais estratégias terapêuticas, medicamentosas, que auxiliem o paciente a estabilizar a doença. Mas isso não quer dizer que o paciente não tenha mais tratamento. Ele continua recebendo o tratamento sintomático, recebendo o tratamento que melhora a sua qualidade de vida, controlando espasmos musculares, medicações que controlam dor crônica, né? E a reabilitação. Então, a reabilitação,
cada vez que a doença se mostra mais avançada, a reabilitação se torna mais importante ao longo do tempo. Então, cada vez o paciente ele precisa menos de medicamentos modificadores da evolução da doença e mais da abordagem, né, integral. Então, essa abordagem integral ela tem que iniciar desde o início, desde quando você conhece e diagnostica o paciente, e ela vai se manter pela vida toda. Então, o atendimento multiprofissional na esclerose múltipla ele é extremamente importante. Então, fisioterapeuta, mais qualidade de vida, né? Com certeza. E ao caminhar, né, desse processo, o paciente ele tem uma escala, né, a gente chama de escala de independência, ou de escala de dependência, né, entre 0 e 10. Então, a cada nível que ele vai descendo de incapacidade, a gente vai se valendo de manejos e de tipos, né, de fisioterapia aquática. De repente a gente pode trabalhar na fisioterapia aquática, na piscina, com uma temperatura da água menor, né, porque esses pacientes, o grande determinante é a fadiga muscular, né, que é o cansaço fácil, né, durante o exercício. Então o terapeuta ele tem que ser muito minucioso, ter uma sensibilidade muito grande na hora da prescrição do exercício, né? Das repetições, das séries, né? Então, voltando na piscina, a piscina ela tem que ser um pouco mais fria, né? Para que não se fadigue o paciente mais rapidamente. E são detalhes, né? Abordagens interessantes, a questão da fadiga, né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei o ambulatório de esclerose múltipla HGG, a gente tinha uma visão diferente da fadiga. A gente achava o seguinte, não, se o paciente se esforçar demais, ele vai cansar muito e ele vai piorar a fadiga, vai piorar. Então a gente fazia a reabilitação de uma forma muito mais conservadora. Hoje é inverso, hoje é totalmente inverso. Já tem estudos mostrando que quanto mais cedo você colocar ele em atividades físicas que vão produzir mais endorfina, vão liberar mais neurotransmissores que relaxam a musculatura, melhor ele vai ter evolução da fadiga. Então, ao longo do tempo, evolução da ciência, né? A gente foi aprendendo que mais exercício físico melhora o cansaço, não o contrário. E não o contrário. Certo. Olha, o nosso vídeo está pronto, a produção informou que o depoimento da Simone já está no ponto, então vamos ouvir, assistir e ouvir o vídeo da Simone Macedo Carneiro, ela que é paciente do Dr. Fernando e conta um pouquinho para a gente da história dela. Vamos lá. Bom dia a todos, meu nome é Simone e a gente vai falar sobre a esclerose múltipla, né? Assim, já faz 11 anos que atualmente eu faço um tratamento com natalizumab. E assim, o mais difícil, claro que tem as limitações que a gente desenvolve ao longo do tempo, mas em contrapartida eu estou muito bem. O problema assim, maior é o emocional. Se controlar o emocional para ficar tudo bem, fica tudo bem. É um probleminha que dá um pouquinho de trabalho, mas assim, como qualquer outro. Então, é isso. Sou paciente do Dr. Fernando Elias, que é um excelente médico, me ajudou muito e me ajuda muito também. Sou muito grata. E é isso. Eu estou muito bem. Graças a Deus. Obrigada, Simone, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. E aí eu queria perguntar, tanto o Dr. Fernando quanto o Dr. Paulo, quando eu estava pesquisando e vendo pessoas, né, em especial artistas que já falaram sobre a esclerose, a maioria eram mulheres. É um perfil de mulheres manifestarem mais a esclerose múltipla do que os homens? Existe uma prevalência um pouco maior entre mulheres, né? Não é uma relação tão grande, mas existe a prevalência um pouco maior de mulheres, né? Outras doenças desmielinizantes, a prevalência em mulheres é bem maior. Então, por exemplo, na neuromielite óptica, que é uma doença parecida com a esclerose múltipla,
a gente tem uma prevalência de mulheres ainda mais alta do que na esclerose múltipla. Talvez as mulheres sejam diagnosticadas mais cedo, por um perfil epidemiológico, né? As mulheres, elas são mais observadoras, né? Muitos homens chegam ao nosso ambulatório em estágios mais avançados da doença, talvez por não perceberem alterações discretas de sensibilidade, não terem essa sensibilidade de perceber. Então, às vezes a gente faz... Mas também tem mais resistência a médico, essa coisa toda, parada difícil. A questão cultural. Então, mas assim, existe mesmo uma prevalência maior em mulheres do que em homens. Isso é... Olha, doutor Paulo, doutor Fernando, o Vanderlei, fechei aqui a mensagem só um instantinho. Vanderlei, aqui de Goiânia, ele manda mensagem dizendo que a mãe faleceu com esclerose múltipla, e ele pergunta, pode ser hereditária? Bom, a esclerose múltipla familiar, ela é pouco frequente, né? No Hospital Geral de Goiânia, só para a gente fazer um paralelo, no Hospital Geral de Goiânia, a gente tem em torno de 350, 400 pacientes que já passaram pelo nosso ambulatório. Não é uma demanda tão grande, né? A doença, se a gente for falar em termos de prevalência, ela atinge de 10 a 15 casos para cada 100 mil habitantes. Então, no estado de Goiás, a gente deveria ter, em média, aí, 1.000, 1.200 pacientes com esclerose múltipla, né? O que acontece? Os casos familiares, eles são raros, mas eles existem, tá? No meu ambulatório, 300 e poucos pacientes, 340, 350 pacientes, eu devo ter uns 3 ou 4 casos familiares. Então, mãe e filho, irmãos, né? Então, pode ser hereditário. Pode acontecer, mas não é o mais comum. O mais comum é uma doença esporádica, que acontece, às vezes, num caso isolado na família. Mas pergunta, temos um parabéns aqui, o José Carlos Rosa, de Jataí. Obrigada, José Carlos. Manda parabéns ao doutor Fernando, ao doutor Paulo e à TV Brasil Central pela interessante entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado. Estendendo aí os parabéns aos nossos médicos que estão aqui. É importante ressaltar, dentro das causas, né, existem as causas modificáveis. O que é as causas modificáveis? Que a gente consegue, né, mudar hábitos de vida saudáveis, evitar o tabagismo, observar o sobrepeso, a obesidade. Então, esses são causas que a gente pode modificar e dar qualidade de vida e evitar doenças. A questão do sobrepeso ela é interessante mesmo. Tem estudos, os Estados Unidos fazem muito estudo, né, estatístico, né, eles avaliam muito essas coisas, e existe uma relação entre obesidade, tabagismo e ingesta excessiva de sódio numa pior evolução da doença. Então, uma recomendação que a gente faz aos pacientes: atividade física, para de fumar, vamos cuidar, né, Dora? Vamos se cuidar que tudo vai dar certo, não se preocupe. Olha, eu fiquei preocupado agora, doutor Fernando. Tabagismo, obesidade e consumo de sódio. Excesso de sódio. Pode aumentar, assim, não a incidência da doença, mas pode piorar o prognóstico, né? Então, a gente recomenda aos pacientes atividade física para todo mundo. Já comecei. Não fumar. Né? Vou parar. E reduzir sódio na alimentação. Isso eu também já vou diminuir. São fatos importantes. Agora, Paulo Vitor, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa chegada e essa entrada do paciente lá no CRE. Como é que ela se dá? Como é que a pessoa pode ser atendida pelo CRE? Nós temos o fluxo normal, o paciente encaminhar-se ao CAIS, né? E aí, na avaliação do clínico, ele ser encaminhado para o centro de reabilitação. Então tem que passar pela unidade básica primeiro. Unidade básica de saúde. Tá. Que legal. Certo, olha só, queria colocar para a gente ver, quando a Guta Stresser, né? A Guta Stresser é aquela que fazia a Bebel da grande família. Não sei se vocês estão lembrando aí de casa. Então, quando ela recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, a Cláudia Rodrigues, que também, né, humorista, que a gente conhece, que tem lutado. Acho que quando a gente pensa em... As duas humoristas. As duas humoristas, quando a gente pensa em esclerose múltipla, a primeira pessoa que eu lembro é sempre da Cláudia, que acha que é a pessoa que foi para a mídia. Na verdade, ela virou um ícone na luta contra a doença, né? Então, e já passou altos e baixos, né, doutor Fernando? Ela já chegou ali e conseguiu, né, recuperar. E a Cláudia manda uma mensagem para a Guta, né, quando ela descobre, dando força ali para ela. E ela é muito sincera na mensagem. Dá para ouvir? Dá para a gente colocar? Eu estou ensaiando, estou muito consciente
Curitiba aqui. Estou ensaiando para minha peça. Olha aqui, eu vim entregar essa carta. A Cláudia, ela manda um recado para a Guta, é o outro. Esse aí é só o que a gente está mostrando, né, na época que a Cláudia estava atuante ainda no Zorra Total, e aí quando ela vai descobrindo a doença. O outro é um da Cláudia mesmo? Está no ponto de produção? Débora, parece que okay. Não temos esse, mas temos então esse que mostrou ela numa imagem no Zorra Total, né? Isso. E a gente estava muita risada com a Cláudia. Demais, né? demais. E temos um que tem várias atrizes, esse tá ok, pessoal? Tem um que tem várias atrizes onde a gente percebe, né, aquilo que a gente comentou, a Ana Beatriz Nogueira, aquilo que eu comentei com o doutor Fernando, assim, quando a gente foi fazer essa busca, a maioria das atrizes, a maioria, né, mulheres. Os pacientes, né, eram mulheres, né, Débora? Mas elas continuam ativas, né, doutor Fernando? Estão atuando, a Guta estava na dança com os famosos. E esse é o foco, né? O foco do tratamento é justamente manter a funcionalidade do paciente. É possível, então, uma qualidade de vida com essa doença, sim, doutor? Resumindo assim a pergunta. Hoje em dia, sim. Pensa o seguinte, até os anos 80, a esclerose múltipla era tão pouco conhecida que até o tratamento da fase aguda com corticóide, pulsoterapia, era uma coisa meio pouco execuível. Né? Dos anos 90 para cá, quando começaram a surgir as primeiras medicações que realmente modificavam a evolução da doença, a forma como o paciente evolui melhorou muito. Existia uma estatística que era o seguinte: os pacientes com diagnóstico de esclerose múltipla antes dos anos 90, depois de 10 anos do diagnóstico, metade deles iam precisar de apoio para caminhar ou cadeira de rodas. Metade. Hoje, isso não acontece mais, porque você fazendo o diagnóstico precoce e usando as medicações adequadas que impedem os surtos da doença, você não deixa esse paciente progredir para as fases mais avançadas da doença. Então, você mantém ele funcional hoje por 20, 30 anos, né? E com as últimas drogas desenvolvidas, que são drogas que são mais potentes ainda, que provocam uma indução de imunossupressão mais intensa, o ganho que o paciente pode ter é de ficar livre da doença por 6, 8, 10 anos. Nossa, que legal, que bacana. Então são situações hoje que exatamente. Não é a cura da doença, mas é uma forma de você estabilizar a doença e aprender a conviver com a doença com qualidade de vida. Esse é o foco principal hoje. Tá certo, muito bom, gente, 10 horas, 38 minutinhos, o papo tá bom, tá excelente, doutor Fernando, mas nós temos que encaminhar aqui para o nosso encerramento. Queríamos agradecer mais uma vez o doutor Fernando Elias, médico neurologista e coordenador do ambulatório de esclerose múltipla lá do HGG. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço, Alex e Débora, e eu fico muito feliz por essa oportunidade de a gente poder falar, né? O Hospital Geral de Goiânia já tem esse ambulatório há bastante tempo, a gente ainda pretende fazer mais avanços no nosso ambulatório, a gente já tem um centro de infusão dentro do HGG para a gente usar essas medicações mais modernas, que requerem mais cuidados, né? E a gente agora espera que a regulação estadual consiga agilizar até a questão do nosso encaminhamento para o centro de reabilitação. O CRER, ele é ligado à rede estadual de hospitais, o HGG é ligado à rede estadual de hospitais, mas a gente ainda depende muito da regulação municipal para a gente conseguir encaminhar o paciente. Ainda tem uma certa dificuldade, por exemplo, para mim encaminhar o paciente direto do HGG para o centro de reabilitação, ele tem que passar pela unidade básica de saúde do município, sendo que ele já mudou uma etapa, ele já foi atendido num serviço secundário, terciário, ele poderia ser encaminhado direto o CRER, não necessitaria voltar para a base. Tá aí mais uma luta e a gente fica torcendo para que vocês, que trabalham juntos, consigam. Deixa eu aproveitar aqui. Essa etapa. Então, Alex, porque o Ageu acabou de mandar mensagem no nosso WhatsApp falando que ele tem um parente com esclerose múltipla e como que ele consegue o atendimento no ambulatório do HGG. É esse o caminho, tem que ir para a unidade básica de saúde, onde ele é referenciado, então, para os hospitais de terciários, né? Viu, Ageu? Então tem que ir lá na unidade básica de seu setor, fazer o CIAMES, isso, a UBS, né? Fazer então a consulta e solicitar o encaminhamento. Isso, e em Goiânia nós temos 2 unidades de referência em tratamento de esclerose múltipla, o HGG, onde eu sou o coordenador, e o Hospital das Clínicas, que é coordenado pela doutora
Denise Cisteroli. Bacana, muito obrigado, doutor Fernando, mais uma vez pela sua participação, e obrigado também ao Paulo Vitor Mendes, fisioterapeuta lá do Querer, obrigado também pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, em nome de todos os colaboradores, né, do Centro de Reabilitação Estadual, do CRE. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando uma doença tão importante, né, de alertar a comunidade, informar, né. Muito obrigado mesmo, estamos à disposição. O CREIR esse ano faz 20 anos e nós estamos muito contentes em transformar vidas a cada dia, né, deixar um recado para os meus colegas, né, agradecer a todos pelo empenho, pelo trabalho diário, árduo e gratificante.